Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje a gente vai conhecer uma leitura do livro de Oséias, capítulo 6, versículo de 3 a 6. E aqui diz pelo seguinte: conheçamos, corramos atrás do conhecimento do Senhor. É certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho que cedo desaparece. Por isso eu os feri, por intermédio dos profetas. Matei-os pelas palavras de minha boca, para que o meu direito surja como luz, porque é amor que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, gente, o que Deus quer de nós? Conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Tá? Como? Indo para a igreja. Buscar os ensinamentos. Nós precisamos participar dos estudos da igreja, fazer catequese. Ah, mas eu não sei ler. Não precisa. Lá você vai ouvir. Vários apóstolos não tinham estudo e adquiriram sabedoria para ser esteio da igreja de Jesus, para levar o evangelho em todos os cantos do mundo, tá? Então Pedro, que é o chefe da igreja de Cristo, não tinha estudo, mas adquiriu sabedoria e conhecimento diante de nosso Senhor Jesus. Aqui disse: Deus virá, e a sua vinda é certo como a chuva. Né? Então, nós podemos ter certeza da vinda de Deus. E para isso, precisamos ter conhecimento. Precisamos conhecer Ele. Aqui Deus, ele representa aqui, o profeta fala sobre Efraim e Judá. Deus está desgostoso com esse povo. Mas quem é esse povo? É um povo que não importa com Deus. Olha aqui. O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo logo desaparece. Ou seja, não tem amor por Deus. Não busca. Tá? E assim tem muitos que falam que acreditam em Deus, mas não conhecem. Então, quando acredita, mas não conhece, apresenta como esse orvalho aqui de manhã que logo desaparece. Ou seja, não tem substância em si mesmo. O conhecimento é zero. Tá? Então aqui, Deus disse que a palavra dele, quando nós não dá ouvido, nós podemos perder a vida em Cristo Jesus por causa disso. Porque nós ouve de mal vontade, não consegue botar no coração e nem na mente. Então, conhecimento em vão não serve nada diante de nosso Senhor Jesus. Deus disse aqui, é para que o meu direito surja como uma luz. Deus precisa ser luz na nossa vida. E quem ele colocou diante de nós para ser luz no lugar dele? Os apóstolos.
Quando ele disse lá para os apóstolos, vocês vão ser o sal da terra e luz do mundo. Ou seja, eles são representantes de Cristo no meio nosso. Quem são eles? O Papa, os bispos e o padre. Tem pessoa que se diz católico, mas não gosta de padre. Será que adianta a fé? Não adianta. Porque não tem conhecimento. Porque quem conhece a Deus valoriza o padre. Valoriza a missão da igreja. Por isso que Deus disse aqui, ó. Buscai e procurai conhecer a Deus. Aqui, ó. Porque o amor que eu quero e não sacrifício. Tá? Porque é amor que Deus quer. Então não adianta fazer sacrifício se não ama. Você tem algum amigo que você não conhece? Para ser amigo, precisa conhecer. Tá? Precisa ter conhecimento. Como nós gostamos de uma pessoa se nós não conhecemos? Pois mesmo assim é Deus. Se nós não amamos a Deus, se nós não procuramos conhecer a Deus, não existe amor. O amor é falho. Tá? Então ele disse aqui, ó. Conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Então o conhecimento tem que estar em primeiro lugar. Precisa ir para a igreja, precisa participar dos movimentos, participar dos estudos. Ah, mas eu tenho uma Bíblia. Ó, se você ler a Bíblia sem participar dos estudos da igreja, você vai interpretar ela errado. Porque para nós ter acesso à Bíblia, nós precisamos ir para a igreja, estudar, para ter conhecimento, para poder entender o que está aqui dentro. Porque senão nós vamos interpretar tudo errado. E provável tanto que tem muita gente com a Bíblia na mão e no lugar errado. Falta de conhecimento. Tem a Bíblia, mas não conhece a verdade. Tá? Interpreta errado. Abandona aqueles que Jesus ordenou para trazer para nós a palavra dele, que são os padres, porque os padres são ordenados, estudam e são ordenados, recebem a imposição das mãos para estar apto ao serviço de Cristo. É uma pessoa que vive para Deus. Vocês podem ver que o padre, ele não tem família, não tem bens materiais, ele vive para Deus, tá? Para nos alertar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, meus irmãos? Então não se esqueça. Tem muita gente, eu conheço pessoas que era pregador da igreja de Cristo e hoje nem na igreja não vai. Mas o que aconteceu? Porque ele não conheceu a Deus, tá? Quem conhece não abandona. Eu conheço pessoas que era rezadeira, rezava o terço, ladainha, cumpria promessa das pessoas, né? As pessoas que tinham promessa para cumprir iam atrás para rezar. Hoje não vai na igreja de Cristo, porque não conheceu a Deus, tá? Então fica fácil de ser seduzido pelo falso profeta. Porque o falso profeta, ele seduz aqueles que não têm conhecimento, tá? Por que eu não participo de nada protestante? Nem culto, nem nada. Porque eu sei o erro que está lá dentro, tá? O erro desviado desde que dizia as pessoas do caminho de nosso Senhor Jesus. Então, uma vez que eu participo de um culto evangélico, de um culto protestante, eu estou desacreditando em Deus. Ou seja, eu não amo Deus, tá? Porque quem ama, conhece. Frisa bem essa palavra. Quem ama, conhece. E Jesus quer conhecimento. Nós precisamos conhecer. Que nós conhecemos, nós conseguimos amar de verdade.
Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço a todos.